Fala galera, já assisti ao Macaco na Cabine de Imprensa? Faremos nesse momento uma crítica sem spoilers. Teremos também o serviço completo, a crítica completa com spoilers. E cara, dois outros vídeos especiais aqui que também vão envolver spoilers, mas é assunto para outro momento, porque nesse momento é crítica sem spoilers. Vou colocar uma coisa bem importante assim, tá? O filme, ele, na verdade, ele já tem sessões de pré-estreia agora durante o carnaval, tá? Mas ele estreia oficialmente na próxima semana, na próxima quinta-feira, dia 6 de março. E esse filme, tá? Ele é uma produção quase independente, tá? Porque ele tem, assim, por trás a Neon, isso no mercado norte-americano, mas na real, na sua origem toda, que é uma distribuidora que está crescendo, porque ela é um distribuidor, sim, de filmes independentes, de baixo orçamento, e ela tem, simplesmente em O Macaco, na sua estreia agora nos Estados Unidos, a sua segunda maior abertura em bilheteria de todos os tempos, de toda a sua existência. Para ver o quanto a obra de O Macaco, tá? Que foi muito difundida, cara, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok, que chegou a muitas pessoas, trouxe muita curiosidade para saber o que era essa história toda aqui. E acho que todo o material promocional, ele consegue vender muito bem o filme no aspecto que, cara, ele é um filme de terror, mais ou menos, tá? Mais ou menos. Na verdade, ele é um filme de terror que usa muito o slasher, mas muito slasher desde o seu princípio até seu último segundo, até o momento de subir os créditos, tá? Ou seja, ele não é um filme que vai te provocar assim, ó, medo. Ele é um filme que vai te provocar viradas de rosto, é um filme que vai te provocar um momento onde tu vai começar a questionar até onde que esse filme vai conseguir ir, tá? Porque ele vai realmente indo por um caminho de absurdo e ele abraça esse caminho do absurdo, mas abraça-se com uma vontade, com uma saudade de abraçar esse absurdo, que para toda a proposta que o filme tem, é exatamente isso que ele realmente se coloca desde o seu primeiro segundo. Ele é um filme realmente que vai utilizar muito esse terror slasher, muito aquelas cenas viscerais, sangue, tem muito sangue nesse filme, mas também para chegar nesse momento do absurdo e chegar no momento do caos, onde tu literalmente se pergunta, cara, qual é o limite, para onde que vai realmente tudo isso que está acontecendo aqui? E isso tudo está muito bem colocado no material promocional, porque ele vende muito bem o que acontece dentro do filme. Isso funciona? Depende muito do gosto, cara. Porque assim, quem for esperando, por exemplo, eu quero ver algo parecido com Longlegs, né? Porque a gente está falando do Ross Perkins, que é o mesmo diretor de Longlegs, que chamou muita atenção no ano passado e que levou muita gente para o cinema, não só pela questão de ver o Nicolas Cage, o Nicolas Cage, não sei o que, mas por causa do tom do filme. O tom colocado pelo Ross Perkins aqui em Macaco é um tom completamente oposto de Longlegs. Por quê? O filme ele não é esse terror com um tom sombrio como é Longlegs. Em nenhum momento ele tem essa disposição. Só que eu não sei realmente se as pessoas vão estar preparadas para chegar nesses momentos de absurdo que o filme, né, o Macaco tem, e não esperar que daqui a pouco ele mude a sua trajetória e comece a ter um tom sombrio, como foi realmente o que aconteceu lá em Longlegs. Foi muito bem executado, na minha opinião, pelo Ross Perkins lá. E aqui ele executa o que ele quer realmente colocar em um macaco muito bem também. O filme, ele, como eu falei, cara, ele abraça esse absurdo, ele chega no caos, ele beira o limite, ele joga sangue e tudo mais que tem, né, na tela o tempo todo, na nossa cara. Só que ao mesmo tempo ele brinca muito, quase, beirando com momentos Todo Mundo em Pânico, tá? Pra quem já viu Todo Mundo em Pânico, inclusive vai ter uma, né, uma continuação, aquela coisa toda, os irmãos Wayans vão estar novamente nesse filme. O Todo Mundo em Pânico, ele nunca se leva a sério para as questões. Em nenhum momento. Ah, ele é uma paródia? Ele é, mas ele, em nenhum momento ele se leva a sério. Ele usa a paródia realmente para, cara, fazer graça, para divertir. E aqui o Oz Perkins, ele tá usando muito a maneira como ele sabe filmar muito bem, para realmente divertir, porque essas questões do absurdo conversam muito também com essa questão do divertir e também com a comédia. E o Macaco está muito bem colocado com todos esses quesitos também.
Para mim, o filme funciona em vários momentos porque eu dei risada em vários momentos de várias situações que vão acontecendo e que é realmente isso. Ou tu entende e abraça, ou tu realmente tu vai ter problemas com o resto desse filme, tá? E tem também assim um ponto que é bastante curioso, tá? É... A figura em si do macaco, cara, ela funciona muito bem. Muito bem. Em um momento até do começo do filme, eu até imaginei assim que eles estavam tentando criar algo de mitologia como uma figura que a gente tem na cultura pop também, e a gente tá falando do James Wan, que tá na produção desse filme também, né, em relação a estar colocado como uma Annabelle, entendeu? Que tu ia acabar criando ali aquela figura do macaco para te brincar com a mitologia da Annabelle. Só que não, eles usam muito a figura do macaco, eles explicam muito bem a figura do macaco, tu entende logo cedo assim qual é a funcionalidade dele também e o que existe na sua própria mitologia ali, só que nunca comparado com o que acontece com a mitologia da Annabelle, que entra também num tom que é completamente diferente colocado aqui em um macaco. Só que a figura do macaco em si, cara, ela funciona muito bem. E ele realmente consegue divertir. É bizarro isso falar de um filme de terror e tudo mais, mas a figura do macaco ele consegue realmente divertir. Ou seja, tu tem que realmente entender o tom que esse filme tem para conseguir aproveitar o que vai acontecer. Porque senão tu vai ter muitos problemas durante essa jornada, tá? Até tem momentos ali em relação a como que as mortes vão sendo, né, elaboradas e como que elas vão tendo sua conclusão, que te lembra também uma outra produção chamada Premonição, que, para quem sabe, né, o Warner também está fazendo uma nova versão do Premonição, que estreia logo em breve, agora nos cinemas também. Para quem não viu o trailer, cara, assiste o trailer é bem legal. Só que também o Premonição ele tem um outro tom que vai para um tom mais sério, que não é, novamente, a vertente de macaco. Só que ele te traz essas lembranças porque tem coisas ali que ela acaba sendo levadas como realmente uma grande montagem para que aconteça uma grande morte e tudo mais, que vai te lembrando também aquelas coincidências todas, como acontece no Premonição. Tem um outro ponto, tá, que é importante assim. Esse filme aqui, ele é do Stephen King, tá? Ele é baseado no conto do Stephen King. E o Stephen King sempre tem temas sérios que ele trata, né, no seu material. E isso em todos os materiais, independente dele ser algo mais indo para esse tom absurdo, como é o macaco, mas indo para outros tons mais sérios, entendeu? E esses temas eles estão aqui no filme. E eu gosto que o filme, de uma maneira ou de outra, ou da sua própria maneira, ele consegue assim exemplificar uma questão importante de luto, ele consegue exemplificar uma questão importante de relação entre irmãos, uma coisa importante entre relação entre pai e filho, e como que essas relações também, dentro de tudo que está acontecendo, elas têm seu espaço sim de desenvolvimento, que também é importante, que é a marca, não adianta. É a marca que o Stephen King também gosta de deixar e o Oz Perkins consegue de uma maneira ou de outra, ou da sua própria maneira, colocar também de uma maneira que funcione dentro de um macaco. E isso que é, cara, o principal para encerrar essa crítica aqui. Para mim, o Macaco ele é um filme que funciona dentro da sua proposta. Não é um filme que vai agradar a todos, mas é um filme que ele é muito honesto com o que ele quer te apresentar. E desde o primeiro segundo, ele te mostra que ele vai deixar esse tipo de filme acontecer na tua frente. Ou seja, aproveite a jornada, abrace o absurdo, porque daí realmente vai conseguir se divertir com o que vai acontecendo na jornada de macaco. É legal que tem, cara, duas participações bem especiais no filme, assim, que não tem, digamos, muitas consequências, mas para quem tá acompanhando Ruptura, por exemplo, cara, o filme abre com uma presença ali que eu não vou falar qual que é, mas abre com uma presença que tu, cara, até eu não sabia que ele estava presente nesse filme aqui, então para mim foi uma parte de curiosidade que é bem legal, assim, ver também a presença dele ali brincando com um outro gênero, já que a gente tá tão fixado, porque para quem acompanha Ruptura, cara, a gente, tu te liga muito com os personagens ali, né, da série, e é legal tu ver aquele ator, por mais que tu já tenha visto, né, ele fazer outras coisas antes e tudo mais, mas como a gente tá no meio de Ruptura, literalmente no meio da segunda temporada, é legal também tu ver essa quebra que acontece ali no trabalho do ator também, que funciona bastante pro que está sendo colocado, né, no tal, digamos, princípio de acontecimentos do filme lá, tudo mais. Galera,
Coloca aí nos comentários a expectativa de vocês. Já viram o trailer, não viram o trailer? Vão assistir nos cinemas. E não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Lembrando que vai ter material com spoilers sim saindo aqui no canal. Take04, viva o sonho aqui.